Boa noite, meus amigos. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver profundamente nesta noite. A gratidão indescritível que me envolve neste momento me faz pensar, depois dos cânticos, como é bom saber quem é Jesus. Como é bom saber que desde sempre, neste planeta de luz, Ele nos abraça, Ele nos envolve. E lá no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré, talvez todos nós que por lá passamos tenhamos sentido o cântico da sua voz e dos seus ensinamentos eternos. Que possamos estar receptivos a esses eflúvios divinos que já começaram a cair sobre nós. Serão momentos de paz em nossas mentes. O tema é sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. A nossa base é o livro Céu e Inferno, codificado pelo nosso codificador, Allan Kardec, no desdobrar de O Livro dos Espíritos. É um universo quintessencial, onde nós temos as belezas do cosmos. É o fluido cósmico universal. Os físico-quânticos hoje até postulam o quinto estado da matéria, o plasma, que o nosso codificador chamou de fluido cósmico universal. É onde este universo, ou todos os outros, como agora nos asseguram a existência, tem uma fluidez que não conhecemos. São campos energéticos diferentes da nossa materialidade no planeta Terra, ainda na fase de provas e expiação. Entretanto, porventura, no futuro, nós, os seres inteligentes do universo, os viajores do cosmos, quem sabe, poderíamos usufruir lá na frente, quando formos espíritos puros, desses mundos super etéricos. O questionamento que vamos utilizar é: por que ainda tanta pobreza, tanto sofrimento, tantos desajustes nas várias classes sociais de todos os continentes do nosso planeta? Por que ainda sofremos tanto? Qual seria a bondade divina que nos permite sofrer?
Porque muitos de nós nascem com tantas dificuldades, sejam espirituais, psíquicas ou físicas. Há muito tempo atrás, antes de chegar este Consolador que nós abraçamos, porque nos envolveu através do esclarecimento e da bondade, nas outras reencarnações nós questionávamos: que Deus é este injusto, que permite corpos belos, sadios, mentes altaneiras, ao lado de tetraplégicos, de espíritos reencarnados com a cognição complicada, seja pelo autismo, pela síndrome de Down e tantos outros problemas psíquicos que hoje fazem parte do nosso cotidiano. Após chegar a Lumen, o Livro dos Espíritos, quando o senhor Hipólito de Arvaio questiona, na primeira pergunta que faz da maneira socrática, usando a maiêutica da obra, pelo método de perguntas e respostas, e ele singelamente, usando a gramática que ele professorava em Lyon, na França, que é Deus? Pergunta que alguns adeptos de outras religiões dizem: a gramática está errada, deveria ser quem é Deus, quando não leem a resposta à pergunta. Que é Deus? Não pode ser um questionamento a alguém, porque este alguém um dia sofreria o desgaste físico e voltaria ao cosmos. Esta pergunta, de início, já nos mostra a inteligência que essa falange de espíritos coordenadas por Jesus de Nazaré propiciou a que este Deus seja cósmico, energia. Esta energia a qual nós assemelhamos como fagulhas divinas, passando por todas as situações do princípio inteligente, fomos transformados nas esferas superiores em espíritos eternos, viajores do cosmos, com arbítrio livre. Portanto, as dificuldades que trazemos competem a nós. Mesmo que muitas vezes não entendamos e questionemos a divindade. Mas hoje, juntos aqui, nesta casa de oração, neste hospital escola, vamos caminhando e pensar que o mundo maravilhoso está à nossa espera. Um mundo mais suave, mais generoso de opções, com mais sabedoria, com mais condições de trabalho, com mais amorosidade nos nossos sentimentos e sensações. Talvez ainda leve um pouco para que o planeta se transforme realmente num planeta de regeneração. Entretanto,
algum tempo, houve o surgimento da filosofia. Neste quadro, apresentamos uma divisão pequena da história bem próxima a nós. História antiga, média, moderna e contemporânea, que começa mais ou menos há 4.000 anos atrás, com o aparecimento da escrita e a queda de Roma. Subsequente conquista da queda de Constantinopla, que já tem a Idade Média, que percorreu muito tempo no nosso planeta, levando muitas almas aos delírios que ainda permanecem conosco. Depois veio a Idade Moderna, que já estamos aí no século XV, perfazendo até o século XVIII, que tem a ver com Constantinopla e a nossa Revolução Francesa, que ajudou tanto a Europa. E, finalmente, a partir dela, os dias atuais, que é a Idade Contemporânea. A maioria de nós viajou na erraticidade ou na reencarnação e perfez todos esses caminhos. Alguns bons, outros não tanto e outros maravilhosos. Nem todas as nossas reencarnações foram terríveis. Em algumas delas, nós vencemos bastante os embates do mundo material e das nossas dificuldades. Mas vamos trazer dois seres que temos que entendê-los para nos entender. Vamos falar da Grécia Antiga, onde nós temos os principais educadores gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos fazer uma pergunta. Por que filosofia? Por que filosofia? Por que eu preciso aprender filosofia? Muitos de nós não aprendeu. Mas a doutrina espírita tem a base filosófica do questionamento. De onde eu vim? Para onde vou? Quem sou eu? Quanto mal eu fiz? Quanto bem eu distribuí? E a página lida foi maravilhosa, porque aprendemos que não podemos passar sem deixar perfume no nosso caminhar. A estátua é do grande pensador. Precisamos pensar. Temos que pensar para agir com uma certa firmeza, porque somos os seres inteligentes do universo. Dessa maneira, os três filósofos foram aqueles que inauguraram a filosofia ocidental do outro lado do hemisfério, como a concebemos até hoje. O período em que Sócrates, Platão e Aristóteles despontaram é considerado por todos os estudiosos como o período áureo da filosofia, no sentido de trazer um conhecimento divino para nós, saindo daqueles mitos, daqueles milhares de deuses do passado. É algo direcionado para a divindade, como causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E neste afresco que veio lá de Rafael Sanzio, do século XV e XVI, o
um desenho maravilhoso mostrando a escola de Atenas, na Grécia Antiga, em que nós temos duas figuras centrais na pintura maravilhosa. Um de vestes mais rosada tem o Timeu, um dos seus livros no seu braço, e ele aponta para cima. É Platão, que mostra a verticalização do pensamento que está ligado ao divino. Ao seu lado, nós temos Aristóteles, o seu aluno mais brilhante. Como Platão foi o aluno mais brilhante de Sócrates. E tem no livro, o livro da Ética, na horizontalidade, mostrando o mundo sensível dos homens, o nosso mundo material. Então, nós estamos entre o mundo espiritual e o mundo material, já mostrado desde esses grandes dois maravilhosos filósofos. Entretanto, Platão, que viveu de 427 a 347 a.C., ele foi um filósofo, matemático do período clássico, justamente dessa Grécia Antiga, autor de muitos livros, mas foi ele que fundou a primeira academia em Atenas, a primeira instituição da educação superior do mundo ocidental. Quando muitos de nós faz um curso superior, nós deveríamos ter a gratidão profunda de participar de algo que ele fez, porque fez uma bela academia de estudos. E hoje, muitas delas estão descuidadas do ponto de vista físico e educacional. Entretanto, como seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces justamente dessa filosofia natural, da ciência, que hoje sabemos que contribuiu muito para a base da nossa doutrina espírita. É como se fosse um mar azul, numa noite talvez igual a essa, que ainda tem um claro, mas o sol se pondo, a noite virá. E ele trouxe o mundo das ideias. O mundo das ideias é a coisa mais bonita que a filosofia nos trouxe, nos mostrando um homem com seu pensamento, com a sua vontade de vencer. É a nossa conscientização do nosso mundo. As causas das coisas, as realidades, são chamadas por Platão de ideia, ou eidos, que significa forma. Então, quando eu digo, olha, eu tenho uma ideia de fazer aquilo, eu estou dando uma forma de fazer aquilo. Mas essa ideia avança mais, mostrando uma ética, que não podemos agir de qualquer maneira. Temos que ter um controle para que façamos a coisa para o bem, para o amor e para a paz. As ideias platônicas são as essências das coisas, ou seja, aquilo que faz com que cada coisa seja o que é. Quer dizer, que possamos nós fazer o que gostaríamos que nos fizesse. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou agindo de uma maneira platônica. Porque esse dito, maneira platônica, muitas vezes deturpado, é como se eu ficasse calada, ou calado, à distância. Não. A maneira platônica, de acordo com os sábios, era quando eu realmente faço a coisa certa. Com equilíbrio,
com consciência. Então, as ideias são paradigmas ou modelos permanentes de cada coisa. Então, para eu fazer um projeto de vida, eu tenho que planejar, como todos nós planejamos a nossa própria reencarnação. Não podemos falar de nada da doutrina espírita sem usarmos a orientação do nosso codificador, trazida por Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, que vamos encontrar justamente esse portal que foi desfigurado pelas grandes guerras, na cidade de Delfos, santuário dedicado ao deus Apolo. Quando nós nos encontramos aqui, nós estamos num santuário. Existe uma correspondência. Só que o tempo mudou. Não tem Piton, nem pitonisa. São os trabalhadores de Jesus que vão conversar conosco, que vão nos orientar. Não vão dar conselhos, vão dar orientação. Assim, conhece-te a ti mesmo, é o que nosso codificador trouxe. Entretanto, o que estava no pórtico era mais que isso. Era conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Como nós temos só uma divindade, o codificador tirou o restinho da frase e usou o necessário para nós. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Ainda não. Mas temos que nos esforçar para que nos conheçamos um pouquinho mais, mesmo que às vezes nos entristeçamos, porque ainda não somos tão bons ou tão bons quanto gostaríamos. Então, desse modo, nós tínhamos as sacerdotisas, médiums. Muitas usavam essências que faziam com que elas saíssem do seu estado normal, passassem para um estado de transe mediúnico. Porque muitos deuses, ou seja, muitos espíritos também as estavam ajudando. E foi lá que Sócrates, neste oráculo da cidade de Delfos, foi se consultar, como todos faziam, perguntando a pitonisa, a médium maior daquele local, naquele dia, porque eram dias com pitonisas diferentes. O que eu devo fazer para que a minha vida seja melhor? O que eu devo fazer para ser feliz? Porque eu não consigo fazer tudo que eu gostaria. Eu tenho meus alunos, eu tenho os sofistas, meus colegas, mas é tudo tão difícil. E ela disse para ele: Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que sabe que não sabe. O que significa isto? É porque todos os sofistas, todos os gênios daquela época, eles diziam que tinham todas as verdades. E ele, um espírito muito elevado, talvez vindo de outros mundos mais elevados e chegado ao planeta, o nosso planeta Terra, ele sabia da sua pequenez ainda, frente ao cosmos invisível para todos nós. Então, ele é considerado o melhor e maior sábio daquela época. É o primeiro que se mostrou. Eu trouxe aqui uma charger. Espero que gostem. É brasileira. Simples, né? Então, Sócrates dizendo: ó,
Eu sei que nada sei. E de repente, muitas flechas. É a polícia. São aqueles homens da época reclamando, mas querendo desprestigiar o nosso ensino. Como é que com tantas academias alguém diz que não sabe nada? Talvez hoje acontecesse a mesma coisa. Talvez não com flechas, com reclamações, com proibições. Porque todos nós queremos dizer que somos sábios. Quando alguém muito melhor do que nós diz e fala da sua incompetência, ninguém acredita, acha que ele é um mentiroso. Não é verdade? A gente não acredita, não. Ele está querendo tirar um pouco de brincadeira comigo, mas cada um de nós sabe das suas fraquezas. A educação da Grécia Antiga nos ajudou muito. Vou terminar esse preâmbulo mostrando o afresco da sua morte. Ele foi obrigado a tomar cicuta, porque ele se insurgiu pelas suas grandes conquistas junto ao povo, aos alunos. Ele era amado, respeitado, e não seguia aquelas leis fechadas da época. Então, alguém tinha que morrer quem fez isso. Então deram-lhe uma taça de cicuta, que era um veneno mortal. Os seus familiares arrumaram uma maneira de arranjar a sua fuga. E foram até ele dizer: Sócrates, nós arranjamos uma fuguinha, você não precisa morrer, foge conosco. Ele disse: não, a morte não existe. Não preciso fugir. Eu quero conquistar o reino de Deus. Aspas, pagando o que eu não fiz, mas o mundo diz que eu fiz. E aí ele diz: eu sei que eles também estão condenados. Eles quem? Aqueles que o condenaram. Porque condenaram o justo. Mas ele estava fazendo um burburinho à época tão difícil para tantos. E a escola de Aristóteles, um painel de quase 5 metros, mostrando para nós que a escola aristotélica foi seguida por Alexandre o Grande. Aristóteles era o seu grande mestre. Aristóteles é bem próximo de nós, cuida do saber, mas cuida da criatura, do bem-estar, da sua perseverança na fé e na felicidade. Vamos mostrar os pontos importantes que nós temos dos socráticos e da doutrina espírita. Para o espiritismo, a lei de amor, justiça e caridade é a lei mais importante, certo? Da parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, é a lei mais profunda, porque ela engloba todas as outras. O código da vida futura, segundo o Espiritismo, é arrepender-se das faltas, conscientizar-se e reparar o mal. Quando nós estamos reencarnados, é para isto, para entender o motivo da nossa reencarnação, como nos conscientizarmos das dificuldades que trazemos e reparar o mal, em especial junto aos nossos familiares.
A veneranda Joana de Ângeles, a autora espiritual deste livro, da página que foi lida, do Vida Feliz, que é um livro clássico, através do Divaldo Franco, ela nos diz: veja o lar que você nasceu para entender a sua reencarnação. Veja a sua família consanguínea. Por que esta família? Diz dizendo que nós falamos. Por que eles são meus parentes? Ela faz a outra parte. Por que eu sou parente deles? Por que eu vim naquela cidade? Por que eu sou o primogênito? Eu sou do meio? Eu sou caçula? Tem uma lógica nisso. Ninguém é caçula só porque é caçula. É caçula porque talvez tivesse no código divino que pudesse já vir quando os pais estivessem um pouco mais elucidados. Ou talvez porque aquela pessoa, aquele ser, seria aquele ser mais complicadinho. Porque se fosse o primeiro, a família parava no primeiro. Não é assim? É assim que nós dizemos no Brasil. Aqui também é assim? Pois é. Minha mãe dizia para mim: olha, minha filha, se você nascesse antes da sua irmã, eu só teria um filho, eu só teria uma filha. Eu vim por último, nós somos duas. Tem uma lógica. A Joana de Ângeles nos explica. Então, hoje, neste ano, nós comemoramos os 160 anos do Livro dos Espíritos. É algo maravilhoso, mas é recente, muito recente. Não tem nem 2 séculos de aprendizado. Então, muitas vezes, nós queremos avançar pulando etapas da nossa evolução. Não podemos. Nós viemos de religiões completamente diferentes. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos nos consolar, vamos nos amar mais, nos perdoar, para que essa doutrina nos abrace e os pontos difíceis para nós possam ser reestudados em conjunto com os amigos, na Casa Espírita, nos diversos cursos que a nossa Casa Espírita, padrão federativo, oferece. Desse modo, Sócrates e Platão disseram: é pelos frutos que se reconhece a árvore. O Espiritismo encontra-se textualmente isso. Igualzinho, sem uma vírgula. Então, eu darei bons frutos se for uma árvore boa. Se pensar bem, agir bem. Farei boas obras. Depois, Sócrates e Platão: a virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. O Espiritismo diz: evoca os esforços para conquistá-la. É a mesma frase, mas ainda completa. Você tem que trabalhar para conquistar os dons divinos. E, finalmente, eles disseram: é uma disposição natural em cada um de nós a perceber-se bem menos dos nossos defeitos do que os de outrem. Parece que é hoje que eles estão dizendo. Eu vejo o defeito da minha amiga ali, Gracinha, que é um encanto, está me atendendo igual uma bonequinha. Vou sair com alguns quilos a mais desta terra. Então, nós vemos no outro. Vemos até que o que não existe, porque é um ressonar das minhas sombras que eu projeto nos outros. E alguém diz: mas eu não estou vendo nada. Mas eu afirmo que eu estou vendo. É a minha alma enferma que não vê o bom, o belo. Vê algo que ainda existe em mim, uma grande quantidade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos: vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso.
Eu acho que isto aqui, a tradução veio de Portugal, porque a voz... É muito bom sabermos que a nossa doutrina de luz tem um suporte, não só do Consolador, que foi o Kardec que trouxe, mas já vem desde há muitos anos Jesus programando seres para reencarnar no planeta, para fazer aberturas do conhecimento para nós. Hoje nós sabemos que nós temos duas asas, como um grande pássaro que somos, porque somos viajores do universo, do amor e da sabedoria. Mas é colocada no Evangelho assim, da sabedoria e do amor. Por quê? Porque é mais fácil eu aprender do que eu amar. Então eu tenho que aprender para poder amar. Por isso que o codificador disse, a doutrina espírita vem para amparar almas através do estudo, através do conhecimento. Se as outras religiões não o deu para mim, não os deu para mim, eu tenho que agora, nessa oportunidade, usá-los, estudá-los, levar para casa, fazer o meu dever da noite e depois voltar à casa espírita e me irmanar com os meus amigos contemporâneos reencarnatórios, que Deus propiciou que renascesse próximo de nós. Eu trouxe essa brincadeirinha também, porque ninguém é de ferro, não é, meus amigos? É a evolução do homem desde o primata e hoje tecnológicos. Lá no computador, claro que não puderam uma roupinha, mas eu não sei botar roupinha no slide, então veio sem roupinha, né? Então, é aquele homem que agora, quando a gente fala homem e mulher. Estamos no computador. As crianças, todo mundo. E quem não tem, alguém na casa tem. Alguém na casa tem, porque estamos ligados. Eu trouxe aqui, para a gente aprofundar um pouco a fala, o mito da alegoria da caverna. Eu comprei esse livro, amei. Então, a alegoria da caverna é um mito que foi trazido por Platão. Então, esse desenho mostra uma caverna. Onde que tem uma coisinha aqui? Pega ali, dá licença. Dá licença. Eu esqueci que eu queria usar. É uma caverna e aqui, lá naquela ponta, estão os homens sentados, encostados num paredão. Estão vendo, nessa parte daqui, as suas sombras. E eles ficam apavorados e nem querem sair do local. Passam tempos e tempos, até morrerem. Um deles, como o peixinho vermelho que Emmanuel nos traz, resolve sair da caverna. Não ter medo daquelas figuras. E se abre para o conhecimento. E vê o sol, e vê a vida, e evolui com frescor. Somos ainda, segundo esse mito, prisioneiros da sombra do poder. Hoje, quando nós falamos que a política, que o amigo, o esposo, a esposa tem o poder, nós estamos falando disso. Nós queremos o poder, porque o poder nos dá um certo domínio sobre muitos ou sobre alguém, ou sobre algo. Do orgulho, de vaidade.
Então, nós guardamos em nós as sombras do passado. Mas a divindade nos propiciou conhecer o Consolador, encontrar uma maneira suave de deixar as sombras para trás, porque o Consolador tem esse nome porque consola pelo esclarecimento. A fé raciocinada que Allan Kardec nos diz, eu tenho a fé porque eu sei que eu não estou sozinha, eu sou divina, eu sou luz. Eu tenho os meus mentores, aqueles mentores de outras pessoas da minha família que me assistem. E esse Deus que eu sempre estarei ligada a Ele. Então, nós não podemos reclamar que essa doutrina de luz, com mais de 1000 obras, além da codificação, na nossa língua máter, que é o português. Mesmo que algumas sejam português do Brasil. Quase igual. Nós não podemos reclamar que não temos algo para ler para nos consolar. Talvez o japonês tenha, o chinês, nós não. Os livros espíritas, os melhores, os mais fiéis, são em português. O que nos falta? Vontade amplificada. Querer com muita profundidade. Para tal, nós trouxemos Ouspensky, só para mexer um pouco com essa alma que somos nós. Ele viveu, foi nosso contemporâneo do século passado, ele dividiu a consciência do homem em 4 tipos. De sono, quando o homem sai do primitivismo, e começa a entender um pouco, mas ele quer dormir, comer, brincar. Ele não quer fazer nada de útil. Hoje, nós vemos uma grande quantidade das pessoas da nossa contemporaneidade assim, que nós chamamos de inúteis. Eles comem e dormem. E fazem sexo. Eles não têm uma aspiração ainda. Então, eles estão quase dormindo. Então, ele chamou o primeiro nível básico, consciência de sono. Depois, ele chamou o segundo nível, a consciência desperta. Ora quer aquilo, ora quer outra coisa, mas já quer alguma coisa. Nós que estamos aqui, nesta casa de caridade, de amor, já estamos no segundo nível. De vez em quando temos uma caidinha. Eu não vou fazer nada esse final de semana, não vou no seminário que o doutor Lutênio chamou, nada. Eu vou descansar. Aí fica na cama o dia inteiro, acorda cansadíssimo, porque o corpo não foi feito para dormir mais do que poucas horas. Então nós temos o nível 1 ainda forte em nós, o nível 2 abrangente, e já estamos do mesmo jeito que entrando no 1, entrando no 3. É uma beleza, porque já sabemos que queremos ajudar ao outro. Já temos o coeficiente intelectual, emocional, estamos no coeficiente espiritual. Temos QI, QE e QS. Já estamos abraçando o QS da Dana Zohar. Então, o terceiro nível, conhecimento de si mesmo, nós somos autoconscientes. Ninguém precisa ficar nos monitorando para algumas coisinhas. As outras sim. Olha, nós estamos aqui no Zap, no WhatsApp.
Zap do Brasil, aqui é o WhatsApp. Nós estamos no WhatsApp aqui, no telemóvel, no telefone. Vou sair daqui com um vocabulário imenso, meus amigos. Olha a reunião, não esqueça, é amanhã. Olha o médico. Não é assim? Alguém às vezes tem que nos avisar, porque nós esquecemos. Quando esquecemos, não damos importância àquele fato. Caímos para o nível 2. Mas a nossa meta é o 4. Consciência objetiva ou cósmica. Francisco de Assis, Mahatma Gandhi. Jesus é o máximo para nós. Vê primeiro a multidão dos esfaimados. Vê primeiro a multidão dos tristes e oprimidos. E lá no final da fila se vê. Mas a sua força interior é tamanha que ele consegue fazer o que ele quer. Às vezes nós temos um rasgo dessa inteligência, mas não conseguimos completar a nossa vontade, porque não temos experiência. Fracassamos porque os óbitos estão imensos. Aí qualquer coisa, paramos. Mas estamos no caminho. Por isso nós trouxemos para falar um pouco do campo ou corpo mental, que é o que nos faz seres inteligentes. Fomos criados luzes, essa luzinha. E quando nós pensamos, irradiamos dessa luz que somos e formamos o corpo mental, o somatório dos nossos pensamentos. Esse corpo mental se expande, ressona e atinge o perispírito. Então, eu sou luz, espírito. Sou corpo ou campo mental, porque penso e transmito os meus pensamentos pelas camadas energéticas do meu corpo perispiritual, do meu perispírito, ou modelo organizador biológico. Trouxe um outro esquema que fica mais fácil. Eu sou espírito, do lado esquerdo, tenho meu campo mental, tenho perispírito, tenho campo vital e tenho corpo. Para completar, trouxe outro esquema. Luz, espírito, corpo mental, bem grande, está ligada a partes do meu perispírito, está ligada a um outro corpo, que eu chamei no outro slide de corpo vital, mas que André Luiz, espírito, a equipe André Luiz, pelas mãos benditas de Francisco Cândido Xavier, no livro Evolução em 2 Mundos, nos chama de duplo etérico, ou seja, o duplo do perispírito, que está ligado ao corpo físico. Então, nós estamos todos reencarnados aqui. Todos nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o campo mental e o espírito. Então, quando nós tomamos um passe, o passe vai ao perispírito, porque é fluido sutil, passa para o duplo etérico e depois é que vai no corpo físico. Desde que eu vá para casa feliz. Se eu sair ali reclamando que está frio, calor, já perdi metade dos fluidos. Então, à noite, quando nós desdobramos, saímos do corpo e viajamos no cosmos, visitamos amigos, nos preparamos para dormir, aquelas energias são absorvidas pelos nossos plexos e vão alimentar os órgãos, em especial os neurônios, através das glândulas, em especial a glândula pineal. Dessa maneira, nós somos um conjunto de sensações e sentimentos que causam reações comportamentais
que repetidamente vão ser reflexos condicionados e vão formar essa casa mental minha. Cada um de nós tem uma casa mental. Então não adianta eu vir para a casa espírita, vou falar para os médiuns, e querer trabalhar no passe, se o dia inteiro eu pensei coisas que não são muito agradáveis. Em 5 minutos, em 10 minutos, em 2 horas, eu não mudo o meu campo mental. Eu preciso de me preparar muito antes, pelo menos no dia anterior, para que o meu campo mental ressone, porque é energia. E eu possa realmente doar dos meus fluidos melhores. Nós temos muitas tendências instintivas, ainda mais as crianças. Eu vou entrar agora numa coisa que é não tão filosófica, né? Dizendo assim, a educação entendida constitui a chave do progresso moral. Allan Kardec, na questão 917, os comentários do Livro dos Espíritos, é uma arte, porém exige tato, muita experiência e profunda observação. Quer dizer, eu não posso me autoeducar assim, rápido. Leva tempo e eu tenho que me esforçar. Na adolescência, nos dias, o Livro dos Espíritos, questão 385, é a fase real. É a fase melhor, porque eu estou passando para a fase adulta. Lá no Brasil hoje, eu vou fazer uma confidência aqui para muitos. Para muitos. O adolescente não tem idade. Tem adolescente de 40 anos, vivendo na casa da mãe, do pai. Eles não querem sair de casa. Leva a namorada, o namorado. A família cresce, mas não no novo lar, naquele lar. Porque não tem maturidade espiritual. Não tem. Cresceram demais, rápido demais. E o mundo não lhes deu opções de sair da mídia do celular, do iPhone, iPad. Então, eles não observaram o mundo desenvolver-se. Eles ficaram no seu pequeno mundo. André Luiz, no livro Ação e Reação, nos traz algumas luzes nas sombras. Nós vamos encontrar André Luiz e Hilário visitando a Mansão da Paz, para que André Luiz possa estudar. Vem nos mostrar alterações espirituais daqueles espíritos que lá estão, dementados, quietos. Então André Luiz pergunta a Hilário, o que é isso? Alterações da atividade mental. Desencarnaram, não trouxeram nada de útil na mente, nesse campo mental. Pensaram muito tempo erradamente. Então eles ficam embotados, quietinhos, não ouvem, não se relacionam, porque não se relacionavam muito bem enquanto encarnados. Existe uma dessensibilização de pontos específicos no perispírito. Malformação congênita, distúrbios hormonais. Então são seres com muitas dificuldades. A alma ressurge no equipamento físico transtornado. Então, terão reencarnações de dificuldade. E aí, Deus é perfeito, é justo, mas é bom. Nós não podemos achar que Deus é só justo, Ele é bom. Propiciou a reencarnação para que aquele corpo perispiritual deformado, energeticamente falando, possa formar um corpo físico igual ao perispírito, mas que com o passar da reencarnação, aquelas dificuldades vão ficar minoradas, vão se libertando daquelas energias negativas. Entretanto, nós vemos muitas pessoas ainda, quando tem alguma dificuldade física, ficam muito zangados.
E nós vemos pessoas altamente mutiladas, pintores, mães, pais, atletas. E às vezes uma unhazinha da mão nos tira do sério. É assim que você fala assim, tirar do sério? Gente, eu estou umas lisboeta. Me tira do sério. E eu reclamo. Ah, minha unhazinha. Eu sou, nesta hora, uma criança espiritual. Não importa que eu tenha 90 anos. Eu estou no primeiro estágio da minha evolução da consciência. Estou dormindo porque não entendi nada da vida. Vivi 90 anos e aprendi pouco. Vou ter que reencarnar muitas vezes. Assim, os sanções e auxílios que o corpo físico nos oferece, eu vou ler só a parte de baixo, porque eu acho que eu falei demais. Nós temos reflexões sobre a dor. Então, uma delas é a dor-evolução nos animais e nas plantas. Os animais, mesmo que eles sofram, eles não precisam sofrer, eles estão se aprimorando para passarem a ser espírito. Não precisamos maltratá-los para que ele seja espírito mais rápido. Não é isso que eu quis dizer, né? Eu quis dizer que a sua dor pode levar a ser um espírito aceitador da dor. Entendem isso? Nem por isso precisam sofrer a dor. Tem a dor expiação, que é dessas mutilações, dessas dificuldades, que se chama regeneração do ser. É aquela dor que vai regenerar você. Você, durante muito tempo, usou erroneamente seu arbítrio. Quanto muito tempo? Várias encarnações. E agora a divindade disse, não tem jeito. Vamos deixar na falta de um dedo, falta de uma perna. Porque o mesmo Espírito pediu para vir. Ele se conscientizou que ele precisava de ser sacudido na sua integralidade. E, finalmente, a dor auxílio, para evitar maiores quedas ou para a recuperação de antigos enganos. Nós temos pessoas que têm que ficar paradas, não conseguem. Então tem uma dor, uma doença, para poderem, ao ficarem paradas, pensarem na sua consciência se estão fazendo o certo ou o errado. E essa dor é bem-vinda para a gente poder diagnosticar se o nosso plano de vida está sendo conquistado. Meu amigo Lutênio, tenho quantos minutos? Até amanhã de manhã, então, meus amigos. Tá bom assim? Até amanhã de manhã, tá bom? Não, eu vou... Então, nós temos Jesus, que falou para nós, mas André Luiz trouxe na fala de Druso. A prece, no sentido amplo, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão. Eu não sei de quem são as letras cantadas antes da nossa conversação. Mas a segunda letra é de uma sensibilidade, é algo divino. Era como se eu estivesse volitando nessas paragens. Não havia janelas nem portas. Havia verde das matas. E eu agradeci, numa oração íntima, poder desfrutar desta psicosfera rarefeita, para que todos nós ficássemos aqui, porque é uma reunião de tratamento, uma palestra pública, uma reunião doutrinária, evangélica. Os espíritos vêm em caravanas
nos visitar. Tiram pequenos cânceres, dilatam veias, consertam a pressão arterial. E nós nem sentimos nada. E eles fazem verdadeiros prodígios quando nós penetramos realmente no Evangelho de Jesus. Abre-se um pórtico para as esferas superiores e os benfeitores da codificação preparam novos rumos para nós, para os nossos familiares e amigos que estão em rede ligados a nós. É um momento precioso quando nós estamos dentro da casa espírita, ouvindo falar de Jesus. No testemunho de nossa condição de espíritos devedores, temos que orar, pedir ajuda. Jesus de Nazaré ia ao Getsemane orar à divindade, ao Pai, ao nosso Pai, à inteligência cósmica, para poder acertar perante aquele período tão divisório na nossa história, antes de Jesus e depois de Jesus. Aí eu estava pensando, estou falando e estou pensando, vou dividir meu pensamento com vocês. Jesus tinha 12 discípulos. Tinha que orar sempre no Getsemane. O que será que ele faz agora com tantos seguidores que nem nós? Porque nós somos piores do que os discípulos. Mesmo que questionemos Tomé, Pedro então. Mas como Pedro pôde negar a Jesus? Nós não podemos ser mais problemas, meus amigos. Já fomos. Nós hoje temos que ser a solução. Mas temos que começar em nós. Não no marido, na esposa, no filho, na mãe, no pai, no vizinho. No Brasil é assim. A gente vai a uma palestra, chega em casa, zap. Olha, você precisava estar lá. A palestra foi para você. Não, a palestra não foi para o vizinho. A palestra foi para você, que lá estava. Aliás, a palestra, a conversa, começa naquele que vai conversar. Porque ele é que precisava daquilo tudo primeiro. Por isso que ele confeccionou aquilo. Ele não confecciona aquilo porque tem abundância, mas pela falta. Temos que ter essa consciência socrática. Sei que nada sei. Para poder saber. Porque se eu acho que eu sei tudo, não preciso mais aprender. O senhor sabe tudo de violão? Ótimo. Como é seu nome? José? José Júnior. Júlio? Júlio. Então, as imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, questão 269. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais é terrível. Vamos levar algo do material ao desencarnarmos? Quem sabe como é que vai levar, levanta a mão. Não sabemos. Nós sabemos que não podemos. É o material não se leva para o mundo espiritual. Porque lá é a 4ª dimensão, não é a 3ª. Mesmo que façamos um passeio pelo umbral, pela zona de sofrimento, nem lá podemos levar, nem o meu brinquinho que eu amo tanto. E o meu cabelinho, que é pintado de branco. Depois eu dou para vocês a tinta. Tive muito trabalho para pintá-lo de branco, né? Então vou dar o nome da tinta. Eu importo, eu exporto para vocês. É barato.
A receita é muito trabalho, muito estudo, muita tarefa boa, porque começa a embranquecer nas têmporas. Porque o cérebro fica quente. E aí pega aquele folículo piloso e virou branco. Acabou, virou branco. Trabalhou demais. E o egoísmo. O egoísmo. Daí deriva todo o mal, nos diz Allan Kardec na questão 913. E o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, nos diz Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. É difícil, meus amigos, nós combatermos as nossas dificuldades. Mas não é impossível. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força do poder para reprimir o seu semelhante. Mesmo o seu filhinho. Às vezes eu vejo um pai grande, 1,90 m. Acontece na minha família, por isso que eu vou dar o exemplo, sem dizer quem é. Porque pode ser que tenha alguém aqui conhecido. Um homem grande, um armário. Aquela criancinha de 4 anos, senta! Vai sentar. Medo não é respeito. A hora que ele crescer igual 1,90 m, vai querer dizer pro pai, senta, porque ele já vai estar velhinho. É no retorno, na mesma encarnação. A gente vê casos e casos desse tipo. E a gente nem pensa que aquele pai que está lá, carcomido pelo tempo, foi um déspota. Não só para o filho, para a esposa. E vice-versa. Mas existe mais esse despotismo masculino. Entretanto, nós precisamos de uma estrutura psicológica melhor. Pessoas que revelam a imaturidade da personalidade. Tem que mudar. Indivíduos portadores de neuroses e psicoses e fobias. Hoje, a síndrome do pânico, o medo, não só pela dificuldade que tem do conteúdo de pessoas boas na rua, mas é mais um medo interno. Mas nós sabemos que não morremos. Mas não queremos sair dessa vida. Mesmo que reclamemos muito, nós queremos continuar vivos. É bom que seja assim. Mas não podemos estar sem fazer a nossa meditação, se acertamos ou não. Criaturas reprimidas, complexadas, inseguras. Personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas e submissas. Nós vamos passar 4 slides para fechar a nossa conversa. A reencarnação possibilita justamente o entendimento do amor e da justiça sob a ótica da doutrina espírita. Tem um companheiro de Niterói, um amigo muito querido, meu e do Lutênio e da Graça. Esperamos que seja de vocês. Nós trouxemos um videozinho dele falando do céu e do inferno. Vamos ver se vocês conhecem. Precisava aumentar o som. Eu vou voltar, mas ele tem que ter o som. Cuidado na hora de tirar. Então, o que se trata disso, da relação
que tenha vivido Tá bom. como o mundo normal. Depois de ter trabalhado com origem, com a mesa, com a destinação. Como é gostoso a gente ter segurança? Eu estou na terra, eu estou na terra, eu estou na vida. Eu estou na terra, eu tenho que ficar, fazer aqui, e depois que eu sair da terra, eu vou mesmo. Uma coisa que vai ser enganada. Se muita gente está iludida. Porque nós aprendemos desde Jesus Cristo que o reino do céu não está fora. O reino do céu não tem aparência do exterior, o reino do céu está dentro de nós. É com essa vivência nova no mundo e construindo por dentro nosso canto de paz, nosso reino do céu, com a consciência de paz tranquila, muita gente diz que a tranquila não tem, ou nosso céu revelado. Porque a pessoa religiosa, orgulhosa, cheia de dignidade, é uma pessoa que é usada por fora, não, normal. A gente olha para isso como normal, mas por dentro da morte, porque não pode ser como o outro é, porque não pode ser como o outro tem, porque não sabe fazer o que o outro sabe, então lá em Deus está por dentro, como Deus quiser o saber de nós, o inferno e a oposição também está dentro de nós. Logo que ele morre para ir no céu, a gente não morre porque no céu construiu para você. Ninguém morre para ir no inferno, não vai no lugar onde está, para vídeo pelo inferno interior. Por isso que os outros depois são almas determinadas, querendo transfundir para os outros pelo inferno pessoal. Como é gostoso entender a vida. Como é gostoso não ter medo, porque se nós agirmos de acordo com a lei de Deus, cujo registro está em norma especialíssima, a gente tem medo de nada. Medo de Deus. Mas um trabalho de magia daquele bom, porque nós aprendemos com Deus Cristo, que é cada um dado conforme o seu dom. O mandingueiro vai ter os dentes todos, e nós vamos ficar ótimos, limpos. O mandingueiro fica bela, até o bruto fio, e nós vamos estar ricos e lindos, queimados de mar. Porque nada nos atinge e a gente não entrar na sintonia. Se eu entrar na sintonia do mal, não precisa ninguém fazer mal para mim. Eu já fui ao encontro do mal das minhas ações. O inferno está dentro de nós. A reencarnação, a lei do amor. Então, companheiros, esse nosso amigo Raul Teixeira, alguns de vocês conhecem, não é? A grande maioria. É da nossa cidade. Lutênio não nasceu em Niterói, mas ele é niteroense. Não é verdade? De coração, mas eu nasci em Niterói. Raul Teixeira foi meu colega de faculdade. Éramos professores no mesmo campus. Ele, um tempo, frequentou a casa União da Mocidade Espírita, que eu e Lutênio nos formamos. É um amigo que está passando algumas provas difíceis com o vigor da alma. É um excelente exemplo para nós de conquistas do seu eu profundo, da sua alma, exemplificando o Evangelho de Jesus. Não adianta falar. O exercício é pelo exemplo. Assim, meus amigos, estamos no lugar certo, na família certa. Não sabemos se estamos certos.
Cada um de nós fez um planejamento reencarnatório. Então, por isso, é que a justiça divina está na reencarnação. Depois, compete a nós fazer a nossa própria justiça em nosso favor. Quando o nosso companheiro Raul traz, brincando, de uma maneira lúdica, falando que é preciso que a gente se veja, é para a gente saber como podemos ser melhores. Que esta casa que nos abrigou possa receber de nós a gratidão, para que os nossos fluidos mentais sejam átomos psi, gama ou kappa, que são vários tipos de pensamentos relacionados com a direção que os imitamos, mas que sejam de amor, de gratidão a esta doutrina de luz, que é filosofia, ciência e religião. Porque eles vão, os amigos que estão trabalhando nesta casa, os espirituais, aqueles que vieram nos acompanhando, aqueles que souberam que ia ter uma conversação evangélica cristã, que trouxeram alguns espíritos para o aprendizado, alguns espíritos para nos verem que já estamos melhores do que outrora, não somos mais os mesmos. Eles podem nos dar uma trégua para o nosso crescimento, que esses fluidos são colocados num container, como nos diz os grandes espíritos que trabalham com André Luiz, para distribuírem nos hospitais, nas casas de detenção, nos asilos, nos manicômios, nos lares em desalinho, não só em Portugal, levam para a Europa, transportam do Oceano Atlântico para o outro lado, para o nosso Brasil. Então, quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele nos disse: eu lá estarei, trazendo a presença desses amigos espirituais que nos amam, porque eles sabem das nossas dificuldades, mas também sabem que através do trabalho, através do esforço hercúleo, podemos ultrapassar as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, que os mentores e trabalhadores desta casa fiquem felizes, porque nós conseguimos aqui chegar, muitos óbices, mas estamos aqui, recebendo essas vibrações dúlcidas de paz e de consolo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.